Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, eu sou o Renan. E, gente, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês aqui como foi a minha experiência, minha primeira experiência, meu primeiro contato com a enfermagem aqui na Argentina. Se você não sabe, caiu de paraquedas aqui, não assistiu os outros vídeos do canal, assistam. Mas eu tô aqui na Argentina, vim estudar medicina aqui e já tem mais ou menos 1 ano e 2 meses que eu tô morando aqui. Gente, logo quando eu cheguei, através de um amigo meu que eu já conhecia, que morava aqui também, estudava medicina, eu conheci uma menina aqui, uma moça, que ela trabalhava numa empresa de internação domiciliária, que é mais ou menos o nosso home care aí do Brasil. Então ela trabalhava nessa empresa de internação domiciliária. Então, para trabalhar como cuidadora aqui não precisa ter a matrícula aqui, que é basicamente o nosso Corém aí do Brasil, né? Só precisa ter uma experiência na área, algo assim como cuidador, e eles aceitam e não precisa ter o Corém, o registro para trabalhar como enfermeira aqui. Então eu conheci essa menina e ela comentou comigo que estavam contratando, onde ela trabalhava, estavam contratando. E aí eu falei, olha, tô precisando trabalhar e tal, então se tiver como você me indicar vai ser legal. E ela me indicou, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa de internação domiciliária. Gente, basicamente o que eu tinha que fazer, eles me designaram uma paciente, né? Uma paciente que estava internada em uma UTI aqui. E a filha dela, ela tinha uma filha única, essa paciente. Então a filha dela trabalhava o dia inteiro, a filha dela sempre estava, uma filha dela advogada, então a filha dela sempre estava em escritório, trabalhando o dia inteiro, não tinha como estar com a mãe dela o dia inteiro lá no hospital. Então basicamente minha função era acompanhar a mãe dela, né, na UTI, ficar lá com a mãe dela o dia inteiro. Eu peguei plantões de 12 horas, então eu trabalhava 12 horas de segunda a sexta. Era bem puxado, era bem pesado, porque o hospital onde ela estava ficava longe aqui da casa onde eu moro. E então, tipo, tinha que me deslocar, eu gastava 2 horas pra ir, chegar no hospital, trabalhava 12 horas, depois, tipo, 2 horas voltando. Então, tipo, eu ficava 16 horas longe de casa. Então foi bem pesado, eu trabalhava de segunda a sexta. E, gente, só que assim, era pesado essa carga horária, mas basicamente o que eu fazia nesse trabalho era acompanhar a senhora. Então assim, eu também aí vinha a enfermagem, fazer troca, fazer alimentação por sonda. Então tudo que eles precisavam lá da enfermagem eu ajudava, né? Eu ajudava eles ou dava um suporte. Mas em si eu não podia fazer nenhuma tarefa que é ligada à enfermagem aqui, já que eu não tinha e continuo não tendo, o registro deles para trabalhar aqui, que é a matrícula. Um outro adendo aí para vocês, para quem quiser vir ou de repente trabalhar aqui, ou quer mudar do Brasil, enfim, qual seja o seu motivo. A enfermagem aqui, basicamente, eles têm 2 níveis, gente. Um é enfermeiro profissional, que é equivalente ao nosso técnico aí do Brasil, e o outro é enfermeiro licenciado, que é o nosso superior aí em enfermagem no Brasil. Isso dentro da enfermagem aqui da Argentina, já eu volto um pouquinho para terminar como é que foi essa minha experiência, mas uma coisa que eu acho bacana aqui é porque assim, a gente no Brasil, como a gente tem os 2 níveis de enfermagem, os 3 na verdade, né, o auxiliar e o técnico e o superior aí no Brasil, se eu, por exemplo, que sou técnico formado, se eu quiser começar a fazer o superior em enfermagem no Brasil, eu tenho que ir lá pro começo da faculdade e, né, começar a fazer os 4 anos de faculdade, porque não aproveita nada do que eu já estudei. Apesar de muita coisa no superior eu vou ver de novo o que eu já vi no técnico, né? É claro que eu entendo que o superior a gente vai ver um tipo de matéria. Foi um barulho aqui. Apesar que no superior eu entendo que a gente vai ver matérias mais aprofundadas, no Brasil não se aproveita nada do que eu estudei no técnico, que eu acho uma pena. E o que eu acho muito bacana aqui na Argentina é que quem fez o enfermeiro profissional aqui, que é o equivalente ao nosso técnico, e depois quiser cursar o superior, é aproveitado, entendeu? Então eu não preciso, vou fazer uma faculdade do zero, porque eles entendem que você já estudou aquele conteúdo, então eles vão dar somente o que precisa para complementar essa sua formação. Se eu não me engano, enfermeiro profissional aqui são 3 anos, que é o nosso técnico, são 2 ou 3 anos, 2 anos e meio ou 3 anos, e aí você pode estudar mais 2 e ter o título do superior. Eu fui atrás aqui de algumas faculdades para ver se eles aceitam o meu diploma, se eu posso validar para ter direito à matrícula aqui, para poder trabalhar, exercer realmente a enfermagem. E eu fui numa faculdade pública aqui, o que eles me informaram era o seguinte: como a gente tem matérias específicas no Brasil, por exemplo, a gente tem o SUS no Brasil, né? Que é o nosso sistema de saúde. Então eles também têm um sistema de saúde deles. Então a faculdade me cobra que eu estude esse conteúdo que está faltando aí para mim
estar de acordo com a legislação aqui do país, conhecer as regras de saúde deles, enfim, como se fosse estudar o sistema de saúde público deles também. E aqui também eles pedem inglês obrigatório para todo mundo que cursa enfermagem, então seja o enfermeiro profissional, que é o nosso técnico, seja o superior, tem que cursar inglês aqui também, então eles me pediram isso. E aí, gente, o que eu acho bacana é o seguinte, eu com o meu diploma de técnico aqui, eu entrego meu diploma, eles veem o que eu estudei, o que eu já estudei no Brasil, eles pediram até uma parte mais detalhada, né, do que eu já estudei no Brasil. E aí, com isso, eu continuo estudando dali pra frente para ter o título do superior. Então, se eu quiser, o que eu posso fazer? Eu posso fazer só a complementação. Eu posso fazer aqui só a complementação do que eu já estudei no Brasil, complementar as matérias obrigatórias deles aqui, do equivalente ao técnico, e ter o título de técnico, ou eu posso, além de fazer a complementação para ter o título de técnico, estudar um pouquinho mais e ter o título de enfermeiro profissional, enfermeiro licenciado, que é o nosso superior aí do Brasil. Então eu acabo aproveitando, né, tudo que eu já estudei também no Brasil, e aí consigo o título ainda da graduação aqui. O que eu acho muito bacana, gente. Eles aproveitam isso, e eu acho que o Brasil também deveria aproveitar. A gente deveria ter políticas um pouquinho mais abertas nesse sentido de, né, ver o que a pessoa já estudou e ver o que a pessoa já estudou e fazer esse aproveitamento, né, para a pessoa não ter que rever tudo de novo. É claro, gente, eu entendo que existem níveis, né? É claro que a gente não vê anatomia no técnico como vê no superior. É claro que a gente não vê procedimentos mais invasivos no técnico e no superior a gente vê. É óbvio que eu entendo tudo isso, mas tem coisas às vezes que são repetidas, né? E eu acho bacana que aqui eles consigam fazer esse aproveitamento e no Brasil, infelizmente, a gente não consegue, quem sabe um dia. Voltando ao que eu estava contando lá de onde eu estava trabalhando, então a gente trabalhava com essa senhora, eu conversei com muito enfermeiro aqui, né? Eu tinha acesso aos enfermeiros todos os dias lá no hospital. E aqui, gente, como aqui é um país que você tem acesso a qualquer faculdade, então aqui basicamente você se formou no ensino médio e você tem acesso à faculdade que você quiser, né? Cada faculdade tem um sistema de acesso aqui deles, mas aqui não existe o nosso vestibular tradicional do Brasil. Existe um outro método de entrada, mas é um pouquinho, que eu já comentei até em outros vídeos aqui, que eu acho não acho muito mais justo do que o nosso vestibular do Brasil. Então, gente, o que acontece aqui é que eles têm um excesso de médicos, né? Porque aqui a faculdade de medicina é mais fácil, né? Ter acesso a ela. E eles têm um déficit de enfermeiro muito grandes aqui. Então, é muito grande, eles têm um déficit de enfermeiro muito grande, então aqui sobra muita vaga na enfermagem. Então todo enfermeiro que me conhecia falava, olha, você estudou enfermagem no Brasil e tal, valida seu diploma, vem trabalhar aqui com a gente. Aqui a Argentina precisa muito de enfermeiro. Então assim, eu senti muito isso, todo mundo que vinha falar comigo falava que aqui faltava muito enfermeiro. Então eu acho que é uma área boa assim para conseguir emprego aqui, tem uns salários até legais, uns salários que eu andei pesquisando, uns 25, 30 mil pesos, que é em torno de uns 3 mil reais aí, um técnico de enfermagem aqui, e eu achei salários legais. Aqui também eles têm um sistema para trabalhar que eles chamam de SADOFE, né, que é sábado, domingo e feriados, que eu pretendo validar o meu título de enfermagem justamente por poder trabalhar nesse esquema de trabalho, que aí eu trabalharia só nos sábados, nos domingos e nos feriados, e aí sim me sobra um tempo legal para poder estudar, que eu acho bacana, né? E basicamente os procedimentos de enfermagem que eu vi eles fazendo aqui, que eu tava lá com a minha paciente, eu achei os mesmos da gente no Brasil. Algumas coisas, não vou lembrar, não lembro de cabeça procedimentos, mas algumas coisas que os enfermeiros profissionais faziam aqui, eu lembro que tinha um outro procedimento que eu sabia que era privativo só do nosso enfermeiro graduado no Brasil, e o enfermeiro profissional aqui podia fazer. Né, algumas coisas assim, eu não lembro agora de cabeça os procedimentos, mas eu lembro que tinha algumas coisas que eu até comentava com eles, olha, isso no Brasil é só enfermeiro graduado que pode fazer e tal. Mas basicamente, gente, é a mesma coisa, os mesmos tipos de cuidados aqui que se tem. O que eu achei interessante foi esse mercado de trabalho um pouco mais amplo aqui para enfermagem. Eu achei que falta bastante enfermeiro aqui, até porque pelo acesso às faculdades que eles têm, a forma de ingressar, então há muita gente aqui
vai fazer medicina direto, às vezes não gosta da área da saúde, mas vai fazer medicina, gosta da área da saúde, mas vai fazer fisioterapia, gosta da área da saúde, mas vai fazer, enfim, qualquer outro curso. Então aí, como eles têm essa gama muito grande, essa fácil acessibilidade de todas essas áreas da saúde, isso me parece que coimbiu, né, para acontecer meio que esse déficit que está acontecendo aí de profissionais da enfermagem aqui. Nesse emprego, gente, eu acabei ficando 2 meses porque, infelizmente, a minha paciente ela veio a falecer. E aí eu decidi não continuar nessa empresa que eu estava trabalhando, até porque, gente, eu não ganhava muito dinheiro, eu ganhava bem pouco, na verdade. Na época eu ganhava acho que uns 8 mil pesos, que dá mais ou menos hoje, na cotação de hoje, dá mais ou menos uns 800 reais, gente. Hoje parece ser pouco, né, 800 reais por tudo isso que eu trabalhava, mas na época a cotação era a metade. Então na época era como se eu ganhasse mais ou menos os 1.600 reais na época, porque o real valia um pouquinho menos, enfim. E, gente, eu gostei de trabalhar, foi uma experiência bacana, foi uma experiência legal, eu tive bastante contato com a enfermagem daqui, eu tive bastante contato com os enfermeiros, conversei bastante com eles, alguns me deixaram até fazer alguns procedimentos que eu não tinha feito que eu não consegui fazer em estágio no Brasil, então foi um pessoal muito atencioso, me recebeu muito bem, os argentinos em si recebem a gente muito bem. E eu decidi não continuar, gente, porque na época também o salário era, como eu disse, era mais ou menos, né, valia mais do que agora, mas também o salário era pouco. Eu não estava com tanta pressa de trabalhar, porque foi no começo, então eu tinha juntado um dinheirinho para chegar aqui e me estabilizar. E aí essa paciente acabou falecendo e eu decidi não continuar também, porque os plantões era muito pesado, eram 12 horas todos os dias, mas além das 12 horas, então tipo, eu morava 2 horas quase de distância do hospital, então era 2 horas para vir, 2 horas para voltar, 12 horas trabalhadas, então tipo, era tipo 16 horas longe de casa, aí às vezes eu chegava em casa, dava tempo de comer, dormir um pouquinho à tarde e já voltar pro hospital, então realmente estava muito pesado, gente, por isso que eu não continuei. Mas foi uma experiência bacana, foi uma experiência válida. Acho que depois eu vou gravar um vídeo comentando sobre como funciona aqui para você validar o seu diploma, porque eu fui em uma faculdade, me informaram tudo isso. Depois acabou que não deu certo, até porque eu preciso fazer algumas legalizações no Brasil que eu não fiz antes de vir pra cá. E por isso que eu ainda não validei. E aí eu tô vendo agora como é que eu vou fazer, se eu vou validar ou não, quando eu vou validar, porque também, né, custa um dinheirinho. Mas foi basicamente isso, gente, foi uma experiência legal, eu gostei, eu tive bastante contato com a enfermagem daqui. E vamos ver, né, agora eu vou ver se eu consigo validar meu diploma, vou ver como é que eu vou fazer. Eita. E aí, qualquer novidade eu volto aqui contando pra vocês, quando eu realmente conseguir trabalhar na área e conseguir ter o registro aqui. E esse vídeo ficou gigantesco, não sei se eu vou conseguir postar ele inteiro. Mas, gente, é isso, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscrevam aqui no canal, quem não se inscreveu ainda, se inscrevam lá na minha página no Instagram também, comecem a me seguir, é Argentina de Verdade o nome da página, tá? Acho que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês seguirem a gente lá, também ficar por dentro dos passeios, tudo que a gente faz aqui na Argentina. E é isso, gente, agradeço vocês por estar acompanhando o vídeo até aqui, um beijão e tchau, tchau!